Seja bem-vindo a esta reflexão da Sexta-feira da Paixão. Hoje, diferente do que estamos habituados a fazer, nós queremos apenas ler o relato do Evangelho de Marcos. Ao invés de termos um sermão, o sermão vai ser a própria palavra de Deus. Eu costumo sempre incentivar os nossos irmãos da paróquia para que leiam suas Bíblias em casa, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Quero trazer essa leitura aos seus lares, então se vocês quiserem, já podem pegar suas Bíblias, abram lá já no Evangelho de Marcos, que faremos essa leitura em substituição à mensagem, para a gente adentrar no texto e poder experienciar um pouco, como leitores, aquilo que Jesus passou em seus últimos momentos, até, enfim, chegar a Gólgota, chegar à cruz, onde ali pagou pelo meu e pelo seu pecado. Vamos iniciar essa reflexão convidando o nosso Senhor para estar presente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você então a falarmos com Deus em oração. Senhor Jesus, levaste sobre ti os nossos pecados, morrendo na cruz para que pudéssemos ter vida. Guia-nos nesta meditação, fala ao nosso coração e atrai-nos a ti. Que nós e todos aqueles que celebram este dia possamos encontrar nova vida, já agora e no mundo por vir. Pois tu reinas com o Pai e o Espírito Santo, agora e eternamente. Amém. Queria dar algumas instruções para vocês, nossos irmãos, para que façam um bom proveito desse vídeo, né? Tentem evitar as distrações, evitar mexer no celular, a não ser que você esteja assistindo pelo celular. Tentem, né, criar esse clima de reflexão dentro da casa de vocês. Eu sei que às vezes é complicado, tem pessoas na casa fazendo outras coisas, mas o ideal é você reunir toda a família para esse momento de reflexão. Se isso for possível, né, se reúnam na sala, onde vocês puderem, e se vocês forem ler a Bíblia de vocês, peguem as suas Bíblias, fiquem com as luzes acesas, ou se quiserem só me acompanhar, desliga a luz, né? Geralmente no culto de Sexta-feira Santa é diminuída a luz já para a gente passar essa ideia de morte, né? Do sacrifício de Cristo, das suas dores, e vocês podem criar também esse clima na casa de vocês. E, enfim, vamos fazer a nossa leitura a partir de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 adiante, onde assim está escrito. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos, e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo.
Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que o beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: Nós ouvimos quando ele disse: Vou destruir este templo que foi construído por seres humanos e em 3 dias levantarei outro, que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriram o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: Quem foi que bateu em você, adivinhe? E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Este homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei, e com todo o conselho superior, e fizeram seus planos.
Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse mais nada, e Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: O que vocês querem que eu faça com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: Crucifica! Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifica! Crucifica! Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí os sacerdotes levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: Viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam, fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: o rei dos judeus. Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam.
Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lema sabactani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, disse: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. Já era quase noite, quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto. Chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Por vezes a gente acha estranho Jesus no Getsêmani, orando, pedindo para Deus que afaste esse cálice de sofrimento dele. A gente esperava que o Filho de Deus dissesse algo como: ó Deus, eu estou preparado agora, pode me mandar que eu vou lá cumprir minha missão. Ele não abandonou a missão dele, mas já ali no Getsêmani estava sentindo o peso de todos os nossos pecados. Já ali estava sofrendo a condenação por todos os pecados que nós cometemos. Imagina, o pecado de toda a nossa geração, da geração passada e da geração futura, já estava sobre os seus ombros. Ele diz que o que ele estava sentindo era tão forte que parecia que ele ia morrer. E de fato, mais à frente, estava se aproximando a sua morte. Foi traído pelos seus próprios companheiros, foi abandonado por eles. Levou a culpa desse nosso pecado, sofreu sozinho, foi humilhado, foi caçoado e no fim, depois que já estava morto, as pessoas puderam dizer verdadeiramente: este era o Filho de Deus. O Evangelho de Mateus nos conta que na hora da sua morte houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram e várias pessoas ressuscitaram e foram à cidade. De fato, quem presenciou a morte de Jesus pôde dizer, assim como aquele oficial romano, de que esse era o Filho de Deus. Esse foi o sacrifício do perdão dos nossos pecados. Que você aí na sua casa possa meditar nesse sofrimento, nessa paixão de Cristo. Nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje,
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus na cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste, com teu sangue nos compraste, somos teus, ó bom Senhor. Que Deus esteja com cada um de vocês, abençoando-os nesta Sexta-feira Santa, que vocês possam ser tocados por Deus nessa data tão importante da nossa cristandade e que seus corações possam estar arrependidos e voltados para a cruz de Cristo, que nos dá essa alegria do perdão. Convido vocês, meus irmãos, também para que domingo, logo de manhã, possam aí abrir os seus computadores, seus celulares e assistirem também a nossa reflexão de Páscoa. Que Deus esteja com vocês, está consumado. O preço do nosso pecado foi pago. Amém.